Oi, tudo bem? Eu queria fazer um vídeo com um roteirinho bacana, inclusive usando uma sugestão de uma pessoa, de um comentário de um seguidor. Muito estranho falar de um seguidor, parece que eu tenho um grande prestígio. Mas foi de um seguidor falando para eu pegar uns trabalhos meus e falar sobre tudo que rolou por trás e tal. Eu tava querendo fazer com três com estéticas bem distintas entre si para, enfim, não vou falar tanto assim não, senão eu não consigo fazer mais vídeo. Mas assim, aconteceu muita coisa na minha vida desde o primeiro vídeo pra cá. E assim, eu queria meio que fazer um vídeo de falar coisas, assim, um assunto que gira em torno de saúde mental e ser criativo, barra artista. Então, assim, não é novidade que todo mundo lida com demandas de saúde mental, né? Enfim, tá cada vez mais escancarado que as pessoas estão adoecidas, né? Mas é mais no sentido que as pessoas também estão buscando ajuda, né? Enfim, então está sendo menos tabu falar sobre esse tipo de coisa. E assim, eu lido com essas questões desde os meus 18 anos, 9 anos de idade, assim. Na verdade, desde que eu me lembro, né, que eu lido, assim, entender que existia um peso, sabe? Que meio que atrapalhava a minha vida em algum nível. Assim, minha adolescência, minha infância foi muito difícil. Sempre fui uma criança muito alegre e tal, mas sempre tive muitos problemas em relação à socialização, sabe? Então, assim, certas reações minhas eu não entendia muito bem, mas era porque eu tinha essa dificuldade, né, para me integrar e tudo mais. E assim, esse peso dura até hoje, né? Mas assim, a forma com que eu lido com isso mudou, né? Obviamente. Hoje eu sou muito mais gentil comigo, né? E eu entendo que essa, essa forma de lidar muito mais materna, né? Assim, eu acho que seria isso. Tem me ajudado a lidar melhor com as crises, né? Porque, assim, quando eu tinha uma crise, durava meses, sabe? A última pior que eu tive, que durou mais, foi em 2017. Foi, tipo, quase um ano, assim, num limbo, assim, de não conseguir fazer um mimo direito, sabe? Então, assim, hoje em dia eu lido melhor, né? Não que tenha passado, eu tenha sido tratada, enfim, não passou. Mas, de certa forma, eu amadureci mais e eu vejo isso tudo de uma forma diferente. Mas ainda eu sinto que é algo que me segura muito, sabe? Eu sou uma pessoa que dá algo na minha cabeça, eu quero fazer, sabe? E assim, não falo nem no sentido de produtividade, enfim, de uma expectativa que o mercado tem sobre o indivíduo e tudo mais, que eu tenho que estar produzindo tudo mais e tenho que estar produzindo constantemente. Eu sou assim, né? Eu encontrei sentido nisso, né? E eu faço as coisas sem limitações, sabe? Assim, eu faço com o que eu tenho, sabe? E eu sinto que minha criatividade floresceu muito mais com, com essa
permissividade, assim, ver que tudo é possível, sabe? Se eu quiser. Mas assim, o que acontece, né, de fato? Quando eu não tô legal, tá, eu não consigo fazer mais nada num dia, então eu vou tirar esse dia para descansar, né? Eu, em crises mais de boas, eu não consigo, eu não pref, quer dizer, eu não consigo somatizar tanto assim, sabe? Mas o que é que tá acontecendo agora, né? Eu tô sentindo um medo muito grande de voltar para esse lugar sombrio. Quero um local no qual eu meio que buscava esse acolhimento do pertencimento, sabe? Eu buscava em outros lugares, porque achava que esse lugar estava em outro lugar, né? Mas só que na verdade é uma coisa que você encontra dentro de si, quando você se escuta, né? Tudo mais. E eu sinto isso, sabe? Comigo, eu me sinto muito mais tranquila, tanto é que as pessoas que se aproximam de mim hoje em dia, elas me aceitam da forma que eu sou, sabe? Antes eu tinha muito problema, ainda hoje, assim, quando alguma amizade não se encaixa, sabe? Não, assim, meio que ela se distancia, sabe? Ela que toma essa iniciativa, sabe? Eu sinto muito ainda, porque, enfim, eu não tenho nenhum motivo para estar desconfiada contra a pessoa, sabe? Eu acredito que o outro quer me fazer bem, sabe? Mas enfim, acontece que outras pessoas não são assim, né? E ok, sabe? Eu fico triste, né? Mas eu, como hoje em dia eu me sinto acolhida por outras pessoas, eu já, tipo, meio que larguei o osso, sabe? Mas eu sinto, não deixo de sentir. E assim, em relação ao meu trabalho, eu tô muito mais tranquila também, sabe? Assim, eu sinto que é esse meu lugar no mundo, não no sentido geográfico, sabe? Mas de contribuição mesmo, sabe? Assim, eu acho que não acho também que eu seja tão relevante assim, né? Mas por eu sentir que eu tô alinhada comigo, eu sinto que outras pessoas, como eu era antigamente, né? Não que elas precisam, mas assim, precisam de referências que superaram isso, sabe? Tipo, é possível você superar essa trava que você tem, sabe? E assim, eu nunca imaginei que eu estaria falando para o meu celular, sabe? Com um microfone legal, que é um microfone de Arthur, inclusive, é o clubinho que proporciona essa estrutura. O primeiro vídeo eu gravei diretamente no meu celular, né? Mas, enfim, assim, eu tô com esse receio muito grande de voltar para isso, né? Porque, enfim, existe também a questão de pagar minhas contas, então essa parte financeira entra muito na cabeça do adulto, né? Assim, eu sinto que eu tenho 15 anos de idade ainda, mas tem as responsabilidades de uma pessoa adulta, de eu fazer 31. E eu tô sentindo isso no meu corpo e tá afetando a forma que eu crio e o ritmo também, o meu foco. E é isso, é o que eu falei. A minha vivência, a minha existência não tem como separar do meu lado artista, sabe? É uma coisa só, sabe? Uma coisa vai afetar a outra. Então, mas assim, é bom pensar dessa forma porque muitas das respostas, tipo, por exemplo, como reverter essa situação, é muito mais fácil, né? Porque às vezes é uma mudança de hábito, né? Enfim, às vezes você precisa se alimentar melhor, às vezes você precisa dormir melhor, sabe?
E, assim, pode ser mudado, sabe? Mas eu tô sentindo que tá entrando muito na minha cabeça e eu tô ficando com medo, sabe? E, assim, eu sou uma pessoa muito. Eu sinto que eu sou muito destemida, sabe? Assim, não que eu não tenha medo, sabe? Mas só que eu faço as coisas mesmo com medo, sabe? Mas só que eu tô sentindo que o medo tá entrando muito, tá me dominando muito, sabe? E tá sendo uma batalha meio desgastante, porque tá tudo dentro da minha cabeça. Assim, eu consigo entender o que. Assim, é muito difícil você fazer essa distinção, o que é meu, o que é do outro, sabe? Tal. Fazer autoanálise, né? Eu consigo me desobrigar de certas coisas também. Mas assim, mesmo que eu consiga ter essa clareza mental, o fisiológico, o meu corpo, sabe? Eu não sei o que está acontecendo, sabe? E, e é isso, sabe? Assim, com quem trabalha com Instagram, sabe? É, você fica naquela ansiedade, meu Deus, se eu não publicar alguma coisa, as pessoas vão achar que eu parei de existir, sabe? E por outro lado, eu sei que não, Ana Clara, faça no seu ritmo, que você não é criadora de conteúdo, você trabalha com economia criativa, né? Você é designer gráfica e diretora de arte, então faça no seu ritmo, você está ali para divulgar seu trabalho e encontrar clientes, pessoas que estão alinhadas com o que você acredita também e tudo mais. E, ai meu Deus, muita coisa acontecendo, assim. Teve um trabalho que eu botei muita expectativa, porque meio que saiu da minha bolha, sabe? Tipo, caramba, essa galera me notou e tudo mais. E eu achei que muita coisa ia mudar, né? Assim, pra quem não tá acostumada a lidar com coisas novas, assim, eu nunca tô acostumada, nunca tô habituada, sempre é um baque muito grande quando acontece uma coisa diferente na minha vida, assim, mesmo que negativo, positivo, assim, é um baque, eu sinto muito no meu corpo. Um dos motivos de eu não jogar na loteria, porque eu fico achando que eu já ganhei, então. E é isso. Tá sendo muito difícil continuar e, assim, só deixar isso mesmo, assim, eu acho que é interessante passar essa honestidade, né? Porque, enfim, quando a pessoa trabalha com rede social, acho que todo mundo é muito produtivo, muito. Mas é muito difícil, assim, quando assim, você depende da criação para poder ter uma grana, sabe? E tudo isso muito conectado. Não só de criação, mas também ser um artista, né? Porque você sendo artista não tem como você dividir sua vida pessoal da sua produção. Então, é isso. Eu agora não, faz uns meses que eu abri um Apoia-se, que se chama, eu até esqueci. Tá fora do roteiro, mas eu lembrei de compartilhar isso com vocês. Você me ajuda pagando o valor de um expresso duplo. Que na verdade o expresso duplo aqui em Campina Grande é R$ 7. Lá o valor da contribuição tá 5, então assim, você já me ajuda bastante. Dando esse voto de caramba, Ana Clara, continua aí que tu consegue. Assim, a meta é alcançar R$ 1.000 mensal, porque assim, é um valor interessante, porque, enfim, questões de insumos, né, de impressão, de
questão de produção, né, de vídeo, das animações que eu tô fazendo, dessa parte toda autoral. Tem questão de transporte, alimentação, então assim, tudo isso tendo um valor fixo garantido para eu produzir, seria muito interessante, né? Porque o que tá afetando a minha cabeça já faz um tempo e assim tá meio que ficando insustentável é essa coisa da instabilidade, sabe? Eu não ter o mínimo para produzir. E assim, mesmo que eu seja essa pessoa de, enfim, foda-se, sabe? Vou fazer. Quando você tá muito tempo assim, meio que batendo na parede, cansa, sabe? Enfim, eu sinto que minha cabeça tá desse tamanho assim. O tamanho da cabeça da Hello Kitty. Enfim, se você quiser dar esse voto de. Não de confiança, mas de. Cara, continua na Clara, eu tenho outras coisas são bacanas. Eu vou ficar muito feliz. Eu agora tenho três apoiadores. A meta é chegar nos R$ 1.000 mensais. Então seria muito massa ter essa grana garantida. É, é isso. Até o próximo vídeo. Vou fazer sim. Eu só precisava dar uma despressurizada na minha cabecinha, porque no momento nem condições para pagar um psicólogo eu tenho. Mas é isso. As coisas mudam se a gente continuar se movimentando. Até mais. Tchau.